Oiê, vamos falar de URGS? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais da redação da URGS e como que geralmente caem os temas da redação da URGS, a gente vai entender então aqui como que a gente teve o tema do ano de 2021, que a gente vai ter sempre essa pequena confusão do que a gente tem da URGS, porque a gente tem um ano de aplicação e a gente tem mais um que é o ano da edição, que seria o ano que você entra na universidade. Então, a gente vai ter um ano de aplicação que é 2021, o ano de entrada no vestibular da universidade que é 2022. Então, a gente vai ler os textos motivadores, analisar o tema. Eu vou, inclusive, falar sobre teses possíveis, erros que você talvez poderia cometer, até mesmo que perguntas poderiam te ajudar com um pensamento e até mesmo repertórios para utilizar, e inclusive a minha opinião do que eu achei desse tema. Então não é de se estranhar que a gente vai ter, que sempre a gente vai ter esse negócio que a URGS mostra para nós um longo texto que a gente vai ter, então, como uma visão social de que a gente vai debater a respeito de um assunto com base na leitura de um texto, só que a gente precisa também entender que os textos eles podem aparecer de formas diversas. Então a gente já teve texto que era uma vez só, que estava tudo escrito corrido, temos um texto que é baseado na leitura de um outro texto que aí a pessoa vai comentar, textos que até são um pouco informais, e nesse aqui a gente vai ter inclusive uma entrevista. Então é sempre importante perceber qual que é o objetivo da leitura do texto. Tem muita gente que já quer fazer já de uma vez, como se fosse uma redação dissertativa argumentativa do Enem, mas a URGS também abre outras possibilidades do que a gente tem de composição de redação. Então a gente precisa prestar atenção que a gente pode até tentar fazer uma estrutura meio que do Enem, só que lembrando de quais são as partes que a gente vai ter que fazer exclusivamente para a URGS. Então a gente teve como palavras específicas do tema mudanças climáticas e direitos humanos. Logicamente a gente vai ter então com que esse tema vai ser abordado de um texto, então a gente vai ver os textos motivadores para poder entender melhor como que apareceu esse tema de redação. Considere abaixo parte da entrevista da ex-presidente da Irlanda e alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Mary Robinson, publicada no jornal Valor Econômico em 2016 e aqui reproduzida a partir do site fronteiras.com. Nessa entrevista, a ex-presidente aborda o tema mudanças climáticas e direitos humanos. Por que as mudanças climáticas são uma questão de direitos humanos? Porque estão corroendo uma série de direitos, particularmente os sociais, direito à alimentação, à água, e também estão corroendo a saúde, tirando as pessoas de seus lugares. Existe uma grande injustiça nas mudanças climáticas, porque afetam comunidades pobres e países pobres que não são responsáveis pelas emissões de gases. Por que o maior impacto sobre as pessoas pobres não ganha evidência? Acho que as pessoas não têm uma compreensão completa em relação a isso, e também não se sentem suficientemente responsáveis. Temos que trazer à luz a injustiça da mudança climática e torná-la mais visível. E o aspecto financeiro? Nem todos concordam em financiar as mudanças necessárias. Precisamos ver as finanças climáticas como uma forma de deixar o mundo mais seguro para todos, fornecendo tecnologia e investimentos aos países em desenvolvimento para uma transição bem rápida para a energia renovável. Governos e líderes empresariais parecem muitas vezes mais interessados no aspecto econômico. Como incluir as pessoas nas soluções? Foi por isso que criei minha fundação, que é voltada à justiça climática. Precisamos colocar as pessoas no centro de todas as ações relacionadas ao clima, ou iremos cometer erros. Por exemplo, em 2007 e 2008, havia um grande movimento para transformar o milho em etanol dos Estados Unidos. Isso fez com que os preços de alimentos subissem e foi muito ruim para as comunidades pobres. Tenho ouvido cada vez mais grandes projetos, grandes hidrelétricas, florestamento, que tentam ser positivos para o clima, mas não são bons para os pequenos proprietários de terra, atropelam os direitos dos povos indígenas, das pessoas pobres. Isso não é aceitável. Como a senhora vê os direitos humanos atualmente? É difícil responder globalmente. Há uma preocupação com o que é descrito como fechamento de espaço para a ação de sociedade civil. Em outras palavras, é mais difícil para a sociedade civil ser influente. A chamada guerra contra o terror tem feito até protestos legítimos serem caracterizados como terrorismo, e há um grande movimento para proibir ou reduzir a ação das ONGs. Muitos países estão suspendendo o financiamento externo para organizações não governamentais, e se não conseguem recursos do exterior, é muito mais difícil para eles financiarem suas atividades, que são responsabilizar os governos pela garantia de direitos humanos. É um grande problema, há muito mais. As mudanças climáticas podem gerar refugiados do clima? Tenho certeza de que veremos o clima como um fator de deslocamento das pessoas, porque estão sofrendo com secas severas, inundações severas. Há estimativas de que em 2050 poderemos ter algo entre 50 e 200 milhões de refugiados do clima. Não podemos chamá-los de refugiados, porque eles não têm esse status. Como a senhora vê a atual situação? Falamos sobre direitos humanos e sobre problemas do clima, e isso pode ser deprimente. Esses problemas são muito sérios. Acredito que existem duas formas de olhar para isso. Uma é ver o quanto isso é ruim,
e descrever o quanto isso é ruim. E tudo fica muito negativo. Não há energia, não há oxigênio para fazer nada. A outra é ver que a situação é difícil, mas que há pessoas corajosas lutando contra isso e que podemos tentar ajudá-las. Eu sempre pego emprestada uma expressão do meu amigo arcebispo Desmond Tutu. Estivemos em um painel em Nova York há alguns anos com pessoas jovens e ele fica muito entusiasmado quando está com jovens. Havia lá uma jornalista que, de forma até um pouco ríspida, perguntou a ele como se mantinha otimista. E ele respondeu: minha cara, não sou otimista, sou um prisioneiro da esperança. Isso foi profundamente importante para mim. Você precisa ter esperança, que é a energia para fazer mudanças. A partir daí, nós vamos ter algumas instruções que a gente precisa seguir a respeito desse texto. Como você pode perceber, a ex-presidente da Irlanda tem opiniões claras a respeito do impacto que as mudanças climáticas têm na vida das pessoas. Ela, em sua argumentação, apresenta aspectos relativos às mudanças climáticas e a consequente ameaça aos direitos humanos. A partir disso, considere a seguinte situação. Você já é aluno universitário e é finalista juntamente com mais 2 colegas de um projeto de sua universidade que proporciona a jovens estudantes debater presencialmente com grandes personalidades do mundo. Neste ano, a personalidade que debaterá com o aluno será a ex-presidente Mary Hobson. Na verdade, apenas um dos 3 finalistas terá a incumbência de discutir com ela. O escolhido será aquele que convencer um grupo de jurados formado por alunos e professores, de que tenha ideias mais bem fundamentadas a respeito do assunto a ser debatido com quem tem opiniões bem claras e definidas acerca do que pensa a ex-presidente. Para definir quem será o escolhido entre os 3 finalistas, os jurados determinaram que cada um deverá escrever um texto dissertativo a respeito das ideias da ex-presidente na entrevista. Esse texto será lido em voz alta em uma sessão de que os jurados estarão presentes. Você deverá, portanto, escrever o seu texto e lê-lo para os jurados. Lembre-se de que esses jurados vão escutá-lo e vão comparar o seu texto aos dos outros 2 alunos e que também gostariam de estar em frente à ex-presidente para, com ela, debater. A partir dessa comparação, os jurados escolherão quem será o aluno que representará sua universidade no debate com a grande pensadora. Em resumo, você deverá escrever uma dissertação que, ao ser lida perante o grupo dos jurados, deve apresentar claramente seu ponto de vista sobre as ideias de Mary Hobson expressas na entrevista publicada no jornal. Essa redação deve convencer os jurados de que você é a pessoa certa para representar sua universidade nesse grande evento. Para o seu texto, recomendamos que A. Seja claro ao apresentar seu ponto de vista sobre as ideias defendidas pela ex-presidente da entrevista e B. Construa argumentos bem fundamentados, de modo que possam convencer os jurados de que você é a pessoa ideal para debater com a pensadora. A primeira coisa que a gente pode perceber já aqui, quando a gente vai ler esse texto motivador, quando a gente vai ler primeiro o título, né, quando a gente tem mudanças climáticas e direitos humanos, é um grande problema porque tem muita gente que é acostumada a querer já escrever o tema de redação antes mesmo de ler os textos motivadores. Então, quando a gente pensa sobre os dois, fica parecendo que talvez a gente até queira falar um pouquinho sobre refugiados ambientais, mas na verdade não é necessariamente isso. Nós estamos falando de quando a gente fala que as mudanças climáticas estão sendo feitas com que a gente tem aqui, estão se retirando direitos humanos de pessoas, então tanto a mudança climática quanto os direitos humanos não dá para desassociar um do outro. Então uma das coisas que a gente tem que prestar atenção quando a gente lê textos da URGS é que, beleza, a gente pode pegar o tema, mas isso tem que direcionar a nossa leitura e não que você já comece a escrever a redação. Então a partir daí a gente percebe que esse texto motivador, ele apresenta muitas informações, tanto do que a gente vai conseguir, tanto defender um ponto de vista falando de como que essas mudanças climáticas, elas estão acontecendo e o que a gente tem que fazer para assegurar os direitos humanos, mas acho que uma coisa importantíssima que a gente tem lá no que a gente tem na instrução da letra A é ser claro ao apresentar seu ponto de vista sobre as ideias defendidas, ou seja, isso significa que você pode ser contrário às ideias apresentadas pela Mary Hobson. Nada te impede que você tenha que ser a favor. O que vai acontecer é que muito frequentemente é muito mais fácil a gente ir do lado do que a gente está acompanhando o que tem do ponto de vista do que a gente ir contra. Então, eu não estou falando que é impossível você não conseguir ser a favor ou deixar de ser a favor de um ponto de vista que você está lendo da relação. Mas existe essa possibilidade, que ela não é mais simples, de você poder ir contra. E até mesmo é inevitável que quando a gente fala de alguma coisa como, por exemplo, de mudanças climáticas e também que a gente fala de direitos humanos, de pensar também de outras organizações que nós temos que fala também exatamente de planejamento que temos de nações
para mudança climática, como por exemplo a gente tem o protocolo de Kyoto. O que a gente tem com o protocolo de Kyoto é que temos sim um estabelecimento do quanto que a gente vai ter de emissão de gás carbônico, mas a gente pode perceber também que a gente faz com que a gente tenha essa tentativa de conversar com os países, mas que é meio difícil a gente conciliar todos os países ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que a gente tem estabelecendo o seu limite, tem outros países comprando cotas de outros países para poder fazer mais emissão de gás e também países saindo desse protocolo. Ou seja, é como se eles estivessem tentando se ajustar para poder serem mais agradáveis com o meio ambiente, mas na verdade eles não querem realmente que isso aconteça. Assim como também nós vamos ter como outra sugestão de repertório o que tivemos da Rio+20, com também a sua tentativa de colocar projetos do futuro para a gente poder fazer com que a gente tenha mudanças a respeito de mudanças climáticas e conseguir melhorar o planeta. Muitas das vezes a gente precisa perceber que não é que a gente tem sempre uma questão de que o governo não faz nada, o governo não quer fazer nada, mas também a gente precisa tirar um pouquinho desse papel do que a gente precisa falar que o governo não quer fazer nada e que inclusive o problema é a gente, o problema ele é individual. Nós temos que falar que quando a gente vê, por exemplo, no caso do +20, a gente vê que tem todo um planejamento que mostra que não é uma coisa que você vai fazer do dia para a noite, não é simplesmente você fazer com que você faça xixi no banho que você está economizando água e isso faz com que você tenha a solução das mudanças climáticas. É todo um projeto que é bem extenso. Um outro filme que inclusive participou como um dos indicados ao Oscar de 2023, que é o Howl Out, que eu não sei se tem esse filme traduzido para o português, que fala do documentário que a gente tem dos leões marinhos que estão viajando até o que a gente tem do mar, perto do que a gente tem da Rússia, e que ao longo de cada vez mais anos do que vão se progredindo, cada vez mais eles vão perdendo o local de conseguir fazer migração, cada vez mais eles vão falecendo, então as mudanças climáticas estão já afetando os próprios animais. Aqui é interessante perceber que a gente tem a participação de apenas um pesquisador para poder fazer com que a gente tenha essa pesquisa de como que a gente tem essa mudança que ela sendo visível. Ou seja, de que mudança climática não é uma mera perspectiva de opinião, mas de que está acontecendo. Infelizmente, com esse tipo de repertório que eu estou falando para você, ele cai num problema do que a gente poderia falar de erros possíveis. Eu acho que talvez o primeiro erro possível que a gente tenha quando a gente fala desse tipo de tema, eu acho que ele está mais na parte estrutural do que a gente poderia falar na parte argumentativa, que é falar desse tipo de tema, nós precisamos lembrar que esse texto vai ser lido e que você inclusive tem que alcançar algumas coisas para você poder conseguir fazer a argumentação. Fazer a redação da URGS não é complicado, mas tem muita gente que ignora alguns elementos. Como, por exemplo, se você percebeu comigo, você viu que esse texto ele vai ser lido para os jurados. Ou seja, você tem que fazer um texto que ele possa ser lido. Lógico que você não precisa ser informal, que você precisa utilizar algumas interjeições, mas que você precisa fazer um texto que ele seja compreensível de leitura, para que ele seja um guia de leitura. E, inclusive, que também você precisa fazer com que as suas ideias sejam defendidas pelo que a ex-presidente falou. Ou seja, inevitavelmente você precisa utilizar as informações dos textos motivadores para a sua redação. Então você não vai utilizar se quiser ou você vai perder pontos por utilizar. Você tem que utilizar, porque uma das coisas que está pedindo é que você utilize as ideias da Mary Robson e você coloque um ponto de vista claro a partir do que ela está falando. E da mesma forma, essa parte do que temos das mudanças climáticas é que a gente não pode nem culpar exclusivamente o indivíduo e nem exclusivamente o governo. A gente fazer essa coisa de que a culpa é de um só faz com que a argumentação não seja produtiva. A gente tem que falar de tanto de situações que elas são históricas, sociais, econômicas, que elas influenciam nesse tipo de pensamento, tanto da mudança climática quanto também dos direitos humanos, para poder mostrar que não é porque a gente não está fazendo com que a gente compre sacola reciclável ou leve uma ecobag para poder fazer as compras, ou nem que o governo não está fazendo nada e que não está fazendo mais projetos de Rio+20. É toda uma participação, é todo um pensamento social, é toda uma pauta que a gente precisa conversar que é muito problemática. Que inclusive a gente vai então para nossas teses. A primeira tese do que a gente tem quando a gente fala é que você pode concordar sim com a Mary Robson, porque a gente tem que o problema que a gente tem ao longo de toda essa argumentação é que falar de mudança climática e de direitos humanos acontece de uma situação que a gente vê de um problema que ele não é imediato e que dificulta a gente conseguir apontar dedos do que a gente tem que fazer. Porque não somente a gente fica ouvindo com muita frequência, porque tá ficando porque as mudanças climáticas estão acontecendo. E pior, associar a mudança climática com apenas aquecimento global. Porque a gente tem que se
tá fazendo muito frio, as pessoas falam, ué, cadê o aquecimento global? Sendo que aquecimento global e mudança climática são duas coisas completamente diferentes. Mudança climática a gente pode ter com o que aconteceu, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, com, infelizmente, as enchentes, ou senão o que a gente está vendo com o levantamento dos níveis dos mares, ou senão com o que a gente tem com verões que estão cada vez mais quentes, e inclusive que a gente tem de outonos cada vez mais secos e de invernos cada vez mais frios. Então, falar de mudança climática e de também direitos humanos, o problema é que a gente tem um problema de a gente conseguir mostrar imediatamente que a gente precisa falar sobre isso e que a gente não tem como a gente conseguir mostrar e apontar um dedo e falar assim, ó, precisa fazer isso. E eu acho que também você já percebeu que uma das segundas teses que a gente poderia participar é que a gente fala também apoiando a Mary Robson, mas que talvez o que seja mais desafiador a respeito de tudo isso é como fica claro a gente trazer a terminologia de cada um. Ou seja, o que significa direitos humanos? É tão comum a gente ouvir, por exemplo, que direitos humanos para humanos direitos, ou senão que direitos humanos é coisa de comunista que defende bandido, sendo que quem criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos países criadores do texto base, é os Estados Unidos. E não tem nada mais comunista do que os Estados Unidos. Ou seja, eles dão o direito de você ter propriedade privada e, inclusive, de que caso você seja assaltado ou você sofreu um crime, de você ter uma resposta. Então é meio loucura de pensar como, por exemplo, a gente tem termos que não estão claros. Então, como a gente vai fazer para a gente poder fazer com que a sociedade participe disso se os termos e a terminologia não é clara? E é a partir daí que eu acho que também uma outra possibilidade seria do que a gente tem da visão oposta, ou seja, como que a gente tem essa problemática de a gente não concordar com o que a Mary Robson está falando, mas de participar de um ponto de vista que a gente tenha de que o problema das mudanças climáticas e dos direitos humanos é que já está num estado tão tardio que a gente não tem que fazer com que a gente tome medidas para melhorar, mas que a gente tenha que tomar medidas para parar e aí depois conseguir melhorar. Porque o que a gente tem é que a gente viu que nem no texto. Tem muitos países que são pobres que não tem nada a ver com o assunto que não conseguem se defender. Então o problema dessa mudança climática e dos direitos humanos não é que está quase prestes a piorar, é que já tá ruim, já tá acontecendo, só que a gente precisa tomar medidas para que a gente consiga parar primeiro e aí depois conseguir melhorar. Então a gente tem com que nós estamos no meio de trajeto que não é nem de melhorar e nem do que a gente conseguir não começar, é que a gente já tá continuando. A gente precisa primeiro parar e aí depois melhorar. E até mesmo para você poder perceber que a própria prova poderia te ajudar também com informações que não somente os textos motivadores, mas perceber como, por exemplo, na própria questão 22, que a gente vai ter as obras que, por exemplo, a gente vai ter do Alto da Compadecida, especificamente, que é uma obra de um filme e também de que a gente vai ter de uma obra literária muito boa para poder mostrar de como que a gente tem tanto o problema de a gente falar da região, quando a gente fala no sentido de justiça, no sentido de declaração de direitos, mas também no sentido que a gente fala até mesmo de como o clima ele influencia também a vivência das pessoas. Então falar desse local que é muito carente, que a gente tem com essa necessidade de mostrar que, mesmo que a gente tenha leis, mesmo que a gente tenha direitos humanos, elas precisam chegar até elas e tem que chegar até elas, é mostrar que não existe apenas a necessidade de apenas existir os direitos humanos, mas como eles chegam até essas pessoas. E assim como a gente também poderia ter até mesmo as perguntas 33 e 34 do que a gente fala também do que a gente tem da organização política e econômica do Império Português e também até mesmo falando sobre a resistência indígena da colonização ibero-americana. Ou seja, o que a gente vai ter? Como que a gente vai ter a garantia de direitos para as diferentes parcelas sociais? Como, por exemplo, quando a gente está pensando na organização política do Império Português, será que eles estão querendo trazer direitos para todos ou apenas para a corte real? Quando a gente fala da resistência da colonização ibero-americana, será que quando a gente fala dos indígenas, nós temos ainda hoje essa ocupação sendo respeitada? Até que ponto nós temos direitos humanos? É quando as pessoas conseguem comprar esses direitos ou porque a gente consegue garantir esses direitos para as pessoas? Agora, o que eu achei desse tema? Eu acho esse tema excelente. Esse tema é muito legal de se discutir. Eu acho que não somente por a gente pegar algumas coisas como, por exemplo, direitos humanos e mudança climática, que já são coisas já meio batidas que quando a gente coloca sozinho, mas que juntos fazem uma união muito boa. É tipo você conseguir colocar a batata frita com o sorvete e comer os dois juntos ao mesmo tempo. Parece que os dois são assuntos completamente diferentes, mas juntos são muito bons. E aí a gente tem que esse tema consegue unir os dois e fazer uma proposta muito diferente, muito interessante, para a gente discutir
quando que um começa e quando que o outro vai começar junto. Não é pra gente apenas separar, mas quando a gente tem aquele diagrama de Venn que os dois se unem e têm o mesmo assunto. É um tema que dá pra poder discutir de várias formas. Eu, honestamente, acho que é um tema muito interessante, inclusive para você ir contra a Mary Robson e os pensamentos dela, para poder mostrar um outro trajeto do que você poderia ter de pensamento. Eu acho que é um tema que é muito fácil de ir a favor dela, mas esse é o problema. A gente tem que ir a favor dela, mas discutindo os pontos que ela apresentou. Então é um tema que talvez por você ir com ela, você não consiga abrir uma argumentação tão ampla e tão inteligente do que você conseguiria abrir caso você fosse pelo sentido contrário. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, como que foi o tema de redação da URGS do ano de 2021 e da edição 2022. E aí, você tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou se não você tem alguma reclamação que você gostaria de falar? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E vale lembrar que meu curso de redação da URGS também está disponível pelo valor de R$40. Você vai estudar comigo tanto de estrutura, como também repertórios e os antigos temas, e ver exemplos de redação e de parágrafos para poder se sentir mais tranquilo com a redação da URGS. O link está aqui embaixo do vídeo, você pode escanear esse código QR aqui na tela com a câmera do seu celular, e caso você não gostou do curso, você não viu que era exatamente o que você queria, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso. E caso você queira ver como que outras pessoas também trabalharam esse tema de redação, por exemplo, com alguns parágrafos, você pode dar uma olhadinha nesse vídeo que eu falo com alguns exemplos para você poder dar uma olhadinha, ou se você quiser ver os outros temas de redação da URGS, tem essa playlist mostrando para você, com eu explicando para você como que a gente tem os temas de redação da URG dos outros anos, lendo os textos motivadores e fazendo do mesmo jeito, falando sobre erros possíveis, teses possíveis e até sugestão de repertórios. E já ficamos por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e te vejo no próximo vídeo. Até mais!